teletrabalho. O teletrabalho é espécie do gênero trabalho em domicílio ou à distância, sendo que o teletrabalho necessariamente é executado através de tecnologia da informática ou telemática na forma do artigo 75A e seguintes da CLT. Com a MP 927, não era necessária a concordância do empregado para a conversão do regime presencial em teletrabalho. Bastando o quê? Bastando a determinação do empregador para esse fim. Unilateral. Ato unilateral. Ou seja, pela medida provisória, a mudança para o regime de teletrabalho não precisava da aceitação do empregado, só devendo ser comunicado com antecedência de 48 horas e não havia sequer a exigência de registro dessa alteração no contrato. Tudo na forma do artigo 4º da MP 927. Então, com o fim da vigência da medida provisória 927, para que o empregado possa ser mantido em teletrabalho, tem que ser respeitadas as normas do artigo 75A e a linha seguinte da CLT, sendo necessário, então, que o empregador obtenha a concordância por escrito do empregado para validação dessa alteração contratual. Por quê? Porque pela CLT, a prestação de serviços na modalidade teletrabalho precisa estar expressa no contrato individual de trabalho. Então, respondendo à pergunta do Dr. Newton, os empregados e empregadores só poderão permanecer em teletrabalho por ajuste bilateral. A professora, pergunta da Maria Rita, mas nessa fase de pandemia, como podemos fazer para ter essa concordância por escrito? Nessa situação de excepcionalidade, é totalmente viável essa concordância de forma eletrônica, por e-mail ou até por WhatsApp. Em caso de mensagem, inclusive por WhatsApp, você pode printar a tela e utilizar, inclusive, como prova em eventual processo judicial, Maria Rita. A utilização do WhatsApp, é interessante ressaltar, para comprovação de várias situações da vida laboral já tem sido aceita por nós juízes na prática trabalhista há bastante tempo, ainda mais nessas situações excepcionais, ok? Antecipação de férias e feriados. A MP 927, no seu artigo 13, permitiu a antecipação dos feriados e férias vincendas, diferindo o pagamento destas para o 5º dia útil do mês subsequente ao início das férias, sendo que o terço constitucional teve autorização de ser pagos junto com o 13º salário, ou seja, lá em 20 de dezembro. Daqui para frente já não é mais possível. Voltam a valer as normas anteriores. E aí vem a pergunta da querida doutora Luciene. As férias concedidas antes da MP caducam? Será necessário interrompê-las? E o pagamento do terço? Neste caso, se as férias foram antecipadas e concedidas sob a égide da MP 927, a sua concessão configurou ato jurídico perfeito. E mesmo estando elas ainda em curso, o pagamento é mero consectário e poderá observar sim o disposto da MP 927, inclusive quanto ao terço constitucional, de modo a assegurar a programação que os empregadores já fizeram com base na medida provisória. Tudo ato perfeito, não precisa interromper nada, não, ok? Agora também excelente pergunta da doutora Luciene. Os feriados antecipados já concedidos devem ser novamente concedidos? O raciocínio é o mesmo, Lu. Se o empregador já os antecipou, o ato está perfeito e acabado, e o empregado deverá trabalhar na data prevista para o feriado. Isso vale inclusive para os feriados antecipados pelo poder público. Banco de horas.
A MP 927 assinalou o prazo mais elastecido para compensação da jornada pelos empregados, 18 meses, a contar da data do encerramento do estado de calamidade pública. A partir da caducidade da MP 927, esse banco de horas não mais poderá ser concretizado nesses moldes, voltando a ser aplicável o disposto no artigo 58, parágrafo 5º da CLT, que autoriza a compensação de horas extras no prazo máximo de 6 meses. Pensamos numa primeira leitura e conforme leitura também de outros professores e juristas, que se as horas extras foram inseridas em um banco de horas próprio da pandemia, poderão ser compensadas dentro do módulo previsto na MP 927, sim, porque o ato foi praticado com base neste normativo, tornando-se perfeito e acabado, não sendo juridicamente plausível que o empregado seja prejudicado com a exigência da compensação em período mais reduzido, como previsto no artigo 58, parágrafo 5º da CLT. A nossa sugestão, contudo, é que tais atos sejam ratificados por negociação coletiva ou até por chancela judicial, para que haja o quê? Maior segurança jurídica para as partes. Suspensão das férias e licenças não remuneradas dos profissionais de saúde. O artigo 7º da MP 927 autorizou a suspensão das férias e licenças não remuneradas dos profissionais de saúde com antecedência mínima de 48 horas. Se isso foi feito até 17/7, está tudo ok. Mas a partir de 18/7, isso não pode mais ocorrer, devendo tal conduta cessar imediatamente sob pena de invalidade do ato, ok? Se os profissionais de saúde já tiveram as férias e licenças remuneradas suspensas por ato anterior à data de caducidade da medida provisória, assim trata-se de ato jurídico perfeito, porquanto praticado com base na MP 927, que estava em vigor e como tal deve ser validado. Ressalto, ainda em relação às férias, que elas não mais poderão ser concedidas se o trabalhador não tiver completado o período aquisitivo de 12 meses, devendo haver a comunicação acerca da concessão no prazo mínimo de 30 dias e não mais de 48 horas, como permitido pela medida provisória, em relação às férias gerais, ok? E quanto às férias coletivas, também volta a valer o disposto na CLT, e em especial nas negociações coletivas, ok? Suspensão dos atestados demissionais e periódicos e treinamentos presenciais. Os artigos 15 e 16 da MP 927 permitiam a suspensão dos atestados admissionais e periódicos e postergavam a sua realização até 60 dias a contar do encerramento do estado de calamidade pública. Tais artigos foram fortemente criticados na época por mitigarem normas de saúde e segurança do trabalho, mas ok, era uma situação excepcional e estavam em plena vigência na época. Com a caducidade da MP 927, deverá o empregador providenciar imediatamente a realização de tais exames, ok? Por quê? Porque não há mais norma que o ampare a partir de agora. Muitas são as situações que advirão da perda da eficácia dos dispositivos da MP 927. Nada impede, contudo, que as empresas se antecipem e busquem os sindicatos profissionais para tentar regulamentar essas questões, garantindo mais segurança jurídica e prevenindo eventuais futuros litígios judiciais. Ou ainda, busquem os centros de conciliação dos tribunais para que haja chancela judicial, como já sugerimos em outra videoaula e em outro podcast nosso. Fica o link logo abaixo da descrição do vídeo, ok? Enfim,
com a perda de vigência da medida provisória, como já vimos, não poderá haver a reedição dessa mesma medida provisória em 2020, razão pela qual seria salutar que o Parlamento realmente editasse o decreto legislativo para modular e disciplinar as relações jurídicas praticadas na vigência da MP, e tem o prazo de 60 dias para fazê-lo. Tem mais dúvidas sobre a caducidade da MP 927? Mande para mim e corra para o fórum online para debater comigo e com os demais alunos do curso Impactos do Coronavírus no Processo e no Direito do Trabalho. Te espero lá. Até a próxima aula.